Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que o amor, a graça e a misericórdia do nosso Deus venham sobre a sua vida agora e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, olha, eu quero entregar uma palavra que eu tenho certeza veio do coração de Deus para o seu. Irmãos, todos nós passamos por problemas, não é verdade? Todo mundo passa por luta. Pode perguntar aí para quem você quiser, não tem uma pessoa nessa terra que tem uma vida redondinha, perfeitinha. Aliás, se tiver desse jeito, pode ter certeza, essa pessoa às vezes está fora da vontade de Deus, porque quando a gente decide andar nos caminhos do Senhor, aí que o inimigo se levanta, não é verdade? A Bíblia diz que nós enfrentamos uma batalha diariamente, mas não é contra as pessoas, e sim contra as forças espirituais que habitam nas regiões celestes. Irmãos, e você sabe que o inimigo, ele atua assim, acima de nós, no mundo espiritual, mas ele lança setas na nossa mente. Você sabia disso? Dardos inflamados. O apóstolo Paulo disse que por causa dessa batalha espiritual, nós devemos usar a armadura de Deus todos os dias. E ele disse que o inimigo usa dardos inflamados. O que seria isso? Na época de Roma, na época em que o apóstolo Paulo viveu, os soldados romanos, eles colocavam tipo um algodão na ponta da flecha e colocava fogo e lançava sobre os inimigos. E o apóstolo Paulo, ele comparou isso aos ataques espirituais. E o que seria isso na verdade, na prática? Seriam os pensamentos que o inimigo lança na nossa mente. Pensamentos de derrota, de que não vai dar certo. Sabe quando o inimigo fala para a pessoa assim, se joga dessa ponte, faz uma besteira, acaba com tudo, bate naquela pessoa, se vinga, não aceite levar desaforo para casa. Sabe essas mentiras que ele lança na nossa mente? E aí Paulo falou, você tem que usar o escudo da fé, amém? Para resistir a esses dardos inflamados. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Houve um tempo que eu passei, um tempo na minha vida, em que eu estava aqui com o meu canal, todo dia gravando a oração da manhã e da noite. E o inimigo, ele percebeu que não me venceu nas outras áreas. E o que ele fez? Ele começou a colocar mentiras na minha mente. Irmãos, eu comecei a achar que eu não era capaz de fazer essa obra. E eu comecei a pensar em desistir, por incrível que pareça. Quando eu encontro com as pessoas na rua, nas igrejas, as pessoas falam, pastor, por favor, nunca pare com essa obra. Você não sabe o bem que você está fazendo para mim e para minha família. Irmãos, mas eu confesso, eu queria desistir. E aí eu aprendi uma grande lição. Muitas vezes, o inimigo, ele vai deixar você continuar de pé, mas ele vai tentar tirar a sua força e principalmente a sua visão espiritual. Irmãos, parecia que eu não chegava nada à minha frente. Parecia que Deus não tinha nada de bom para fazer na minha vida, que Ele não tinha um plano. Eu não sei explicar, foi tipo uma cegueira espiritual que veio sobre mim. E graças à ajuda da minha esposa, me encorajou bastante. E lógico, eu não aceitei essa situação. Eu sabia que eu estava no meio de uma batalha espiritual e eu decidi persistir. E a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas nesse mesmo versículo diz que você deve se sujeitar a Deus. E foi o que eu fiz, irmãos. Eu me humilhei e eu falei, Senhor, isso aqui só pode ser ataque espiritual. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Irmãos, e graças a Deus, o Senhor me deu a vitória. O diabo fugiu mais uma vez. Tudo porque, irmãos, eu me posicionei. E hoje, irmãos, eu senti muito forte no meu coração que muitos de vocês estão no meio dessa batalha. É aquele sentimento, aquele desejo de desistir, de abrir mão de coisas que você lutou tanto. Você desejou tanto que isso acontecesse na sua vida e agora você simplesmente não tem forças mais para lutar. Eu vou te mostrar no Antigo Testamento uma batalha que aconteceu, que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que era uma sombra do que acontece hoje. Então, aquela batalha, na verdade, era espiritual. E eu quero trazer um ensinamento aqui que você vai falar assim, pastor, realmente é exatamente isso que o inimigo está fazendo comigo. Então, fique comigo até o final, porque essa mensagem vai abrir os seus olhos em nome de Jesus. E eu quero orar por você, pela sua família, tá bom? Todo dia, às 5 horas da manhã e 6 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você. E você também que tem acompanhado as mensagens da tarde, deixa aqui um comentário, porque isso vai estimular outras pessoas a querer assistir os vídeos da tarde também. Tem sido maravilhosos. Glória a Deus. Então, clique aqui no botão inscrever-se, ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá certo? Vamos lá então, irmãos. E hoje nós vamos analisar uma história que aconteceu há muito tempo e está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 11. Eu acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar dessa história, então eu quero que você preste atenção, porque eu vou te explicar de um jeito muito simples.
A Bíblia diz, irmãos, que o povo de Israel vivia numa cidade chamada Jabes-Gileade. E eles estavam passando por um apuros muito grande. Por quê? Tinha um povo vizinho ali que estava sempre guerreando contra o povo de Israel. E eles tinham um rei chamado Naás. E a Bíblia diz que Naás cercou a cidade com seu exército e ele deixou todos os moradores encurralados. Imagine essa situação, irmãos. Aquele povo não tinha esperança nenhuma de vencer a batalha e foi então que eles se desesperaram e eles decidiram se render, dizendo que eles se tornariam servos de Naás somente para não morrerem. Eles não queriam a destruição, eles queriam poupar a sua própria vida. Aí talvez você pense assim: eu acho que o rei então vai ter compaixão do povo porque eles se renderam. Mas irmãos, olha só a resposta que esse homem deu. Esse homem era cruel e esse homem fez uma ameaça, uma exigência que é difícil de acreditar. Olha só o que está escrito, 1 Samuel capítulo 11, o versículo 2. Diz assim, Naás respondeu: eu vou fazer um tratado então com vocês, mas com uma condição: eu vou vazar o olho direito de cada um de vocês, e assim trarei vergonha sobre todo o Israel. Olha que coisa terrível, irmãos. Esse rei, na hora que ele percebeu a fragilidade do povo de Deus, ele não pediu ouro, ele não pediu bens materiais, ele não pediu sequer submissão total. Ele só queria vazar o olho direito de cada homem. E aí talvez você esteja se perguntando, né? Mas por que furar o olho direito de cada pessoa? Isso era só maldade? Não, irmãos. Existia uma estratégia militar, uma estratégia psicológica muito profunda aqui, que eu vou te explicar ao longo dessa mensagem. Irmãos, naquela época, a maioria dos guerreiros, principalmente aqueles que usavam arco e flecha, ou então uma funda. Lembra de Davi? Davi usou uma funda que era uma tira de couro no qual lançava pedras, tipo um estilingue. E então os homens precisavam do olho direito para mirar, entendeu? Para mirar no alvo. E eles fechavam o olho esquerdo e focavam com o olho direito. E se aquele rei Naás arrancasse o olho direito deles, aqueles homens se tornariam inúteis para a guerra, entendeu? Eles ainda continuariam trabalhando normalmente, poderiam fazer o serviço braçal, mas como soldados, ou seja, como defensores da sua cidade, da sua honra, eles estariam completamente acabados, fracassados. Ou seja, irmão, seria uma humilhação, entendeu? Seria uma marca visível da derrota, da incapacidade de lutar por Israel. Ou seja, era uma forma de neutralizar a força e a dignidade sem ter que matar todo mundo, entendeu? E tem uma coisa muito interessante, irmãos. Eu pesquisei sobre o nome Naás. O nome Naás significa serpente. E foi aí que o Espírito Santo me trouxe essa mensagem aqui. Foi aí que acendeu uma alerta em mim. Por quê? Eu comecei a me lembrar do Jardim do Éden. A Bíblia diz que a serpente, que é o nosso inimigo espiritual, Satanás, ele trouxe uma cegueira espiritual sobre Adão e Eva, entendeu? E a partir dali eles ficaram cegos para o amor de Deus, para as promessas de Deus e simplesmente caíram em tentação. Então, irmãos, o inimigo, tudo que ele quer é furar o nosso olho direito espiritual. Deu para entender? Olha Deus falando aqui com a gente, irmãos. Ele quer tirar nossa capacidade de focar em Deus, nas promessas que Ele tem para nós. Ele não quer que a gente enxergue com clareza a vontade do Senhor para a nossa vida. Ele não quer também que a gente perceba que o inimigo está nos tentando, quais são as armadilhas que ele tem armado para nós, entendeu? Porque quando a gente não tem esse olho direito, nós perdemos o foco, nós deixamos de olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Amém? Tá entendendo até aqui? Irmãos, agora eu vou mostrar para vocês como que o inimigo tenta vazar o nosso olho espiritual. Existem muitas maneiras e você precisa ficar atento. Em primeiro lugar, através do pecado, através da nossa culpa. Sabe quando você cai numa tentação e você se sente a pessoa mais culpada de todas? Você acha que Deus não te perdoa mais? E aí o inimigo traz à tona os seus erros do passado. As vezes em que você tentou e tentou e tentou e não conseguiu, e ele fica martelando isso na sua cabeça, entendeu? Ele quer que você foque na sua incapacidade, ele quer que você esqueça da graça do Senhor, do perdão que Jesus conquistou na cruz. E quando você se sente sujo e culpado demais, você começa a se desviar do Senhor. Você começa a achar que não tem mais jeito. E essa culpa, irmãos, gera um medo, o medo de perder a salvação, o medo de Deus pesar a mão. Irmão, sendo que o Evangelho é justamente o contrário. Jesus, ele veio para os doentes, ele veio para pagar o preço em favor de nós, pecadores. E quando a gente crê nele, a nossa culpa é removida. E aí então nós podemos olhar para Deus novamente, sem medo, sem culpa.
confiando que nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Então, em primeiro lugar, a estratégia do inimigo é nos fazer esquecer tudo isso. E a segunda maneira como o diabo quer trazer uma cegueira espiritual na nossa vida é através das distrações que tem nesse mundo. Irmãos, assim como aquele rei ofereceu um tratado de paz, mas com alguma condição, o inimigo também oferece tratados de paz muito tentadores. E ele sussurra na nossa mente assim, ó: ah, você não precisa ser tão radical com as coisas de Deus, não. Para um pouco de ir na igreja. Para que ficar lendo a Bíblia o tempo todo? Não é assim, irmãos? O diabo coloca essas mentiras na nossa mente e ele começa a falar assim: você merece um tempo de descanso. Você merece se relaxar, desfrutar das coisas dessa terra. E sabe o que ele quer fazer quando ele oferece essas coisas, irmãos? Ele quer que você continue com um pé na igreja, com um pé no reino de Deus e outro no mundo, entendeu? Só que o preço desse acordo, irmãos, é tirar o nosso foco principal do Senhor. E a gente começa então a olhar para as coisas passageiras, para os prazeres momentâneos. A gente começa a cometer uns pecadinhos aqui e outro ali. Quando a gente menos percebe, nós já estamos míopes espiritualmente falando. Ou seja, você enxerga muito bem de perto, que é o mundo, mas você perde a visão das coisas eternas. Você para de enxergar Deus, a eternidade, os planos que Ele tem para a sua vida. E uma outra maneira que eu percebo, irmãos, antes de nós orarmos, é que o inimigo, ele traz desânimo e dúvida. E essa é uma arma poderosa. Por quê? Quando as lutas começam a demorar demais, quando você não sai desse deserto há tanto tempo, as suas orações parecem que não são respondidas, aí o inimigo lança setas de dúvida. Será mesmo que Deus está te ouvindo? Você está orando aqui com o pastor todo dia de manhã, de noite, parece que não está resolvendo, não é verdade? Irmãos, isso é seta do inimigo. Isso é coisa dele, não vem de Deus. Ele vai colocando dúvidas na sua mente, não deixe isso acontecer, entendeu? Ele começa a falar, olha para as pessoas da igreja, tem muita gente que faz coisas erradas e tudo dá certo para elas. Irmãos, isso é seta do inimigo, já aconteceu comigo várias vezes. O inimigo me fez olhar para as outras pessoas e muitos que se dizem cristãos fazem coisas erradas e para eles parece que tudo vai bem. Mas irmãos, um dia Deus falou comigo assim: meu filho, você não é todo mundo. Pare de se comparar com as pessoas. Eu tenho um plano único e especial na sua vida. Amém? Deus está dizendo isso para você também. Se você puder, então escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Ou então escreva assim: essa mensagem é para mim hoje. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas. E aí, irmãos, muitas vezes a gente cai nessas ciladas e a gente acha que agora nós já somos inúteis para a batalha. Só que é mentira do diabo, irmãos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10 que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nesse capítulo, nesse contexto, está falando de fortalezas na mente, entendeu? Não podemos aceitar essas mentiras do diabo. Devemos continuar olhando para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Irmão, só para continuar aqui, só para te esclarecer o que aconteceu a partir daquela história. A Bíblia diz então que aquele rei cruel fez essa ameaça terrível contra o povo de Deus. Só que isso chegou aos ouvidos do rei Saul, que era o rei daquela época, e o rei Saul então, que na época estava muito cheio do Espírito Santo, Deus falou com ele, e eu quero ler para você o que diz 1 Samuel capítulo 11, o versículo 6, diz assim, ó: quando o rei Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele, que se enfureceu. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito Santo encheu ele e Saul convocou todo o Israel e eles marcharam e livraram toda aquela cidade daquela humilhação e daquela mutilação, entendeu? Deus deu um grande livramento para o povo, não precisaram perder os seus olhos. E a lição que fica para nós aqui, para mim e para você, é essa aqui, ó. Não tente negociar com o inimigo, não tente resolver na sua própria força. Quem fez tudo isso, quem deu esse livramento, foi o poder do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a enxergar com clareza, a resistir às tentações, a superar o desânimo que você tem enfrentado há tanto tempo e manter o seu foco em Jesus. Amém? Por nós mesmos, irmãos, jamais vamos conseguir vencer o inimigo. Nós somos fracos, somos pecadores, mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos dá o grande livramento. Então eu preciso te falar isso aqui agora. Não faça acordos de paz com o pecado, com o mundo, com a dúvida.
Irmãos, precisamos fazer acordo só com Jesus. E quando você faz uma aliança com Ele, Ele também faz uma aliança com você. Aleluia! Então nós já vamos orar agora. Eu quero primeiro, antes de orar, eu quero só que você responda uma coisa com sinceridade. Responda aí para você mesmo no seu coração. A primeira coisa que eu quero te perguntar: você tem permitido que algum pecado escondido, alguma culpa que você não resolveu, alguma distração do mundo ou aquele sentimento de desânimo tenha embaçado a sua visão espiritual? Você não está conseguindo enxergar mais o amor de Deus, a graça dele? Olha, eu quero orar nesse sentido aqui hoje, para que você seja liberto hoje, em nome de Jesus. Mas você tem que abrir o seu coração, tá bom? Outra coisa, você tem buscado depender do Espírito Santo todo dia para manter a sua visão aberta, para te dar clareza, força para lutar essas batalhas espirituais? Se você não tem feito isso, eu quero pedir que Deus te dê força hoje, tá certo? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, o versículo 2, que devemos manter os nossos olhos firmes, fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é por meio de Jesus que a nossa fé começa, mas é por meio de Jesus também que a nossa fé é aperfeiçoada. Então, você está no processo, vamos assim dizer. Eu estou nesse processo e não fique se culpando se você não conseguiu chegar no nível espiritual que você tanto deseja. Continue olhando para Jesus, buscando a sua presença e Ele com certeza vai te fortalecer. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero orar agora. Se você puder, feche os seus olhos e no final da oração, compartilhe com o máximo de pessoas. Eu sei que Deus vai te usar na vida delas, eu não tenho dúvidas disso. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado porque nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de ouvir a Tua voz através da Bíblia. Deus, como é bom ter esse momento junto com os meus irmãos. Eu não os conheço pessoalmente. Eu gostaria muito, Pai, de estar perto deles para dar um abraço, para compartilhar das grandezas do Senhor. Mas nesse momento, Pai, só o Senhor pode ir ao encontro deles. Ó Espírito Santo de Deus, vai de encontro a essa pessoa que agora se sente cansada, desanimada, pensando em acabar com tudo. Pai, os ataques do inimigo são tão ferozes, são tão cruéis, Pai. O inimigo é sujo e muitas vezes ele dá um golpe baixo, ele quer que a gente seja completamente destruído. Deus, não deixa, Pai. Socorre esta irmã, socorre esse irmão, Pai, que tem orado comigo todo dia, Senhor. Oh Deus, é uma batalha tão grande, Pai. Eu vejo aqui no meu espírito essa batalha. Essa pessoa está aí no quarto, se sentindo sozinha, não tem mais força. Oh Deus, oh Senhor Jesus, a Tua presença está tomando os nossos corações nesse momento, Pai. Nós não temos força alguma, mas o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Não é na nossa força que vamos vencer essa batalha, meu Pai, mas é olhando para Jesus, porque Ele venceu por nós, Ele já nos deu livramento lá na cruz do Calvário. E agora não precisamos mais ser condenados, não precisamos ser feridos, machucados, porque o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades e hoje podemos ser curados completamente. Aleluia! Oh, meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela obra que o Senhor fez aqui hoje. Escreve o nosso nome no livro da vida, Pai. Tem pessoas aqui que estão entregando a sua vida para Jesus agora. Oh, aleluia! Receba essa pessoa no Teu altar, Senhor, na Tua presença. Salva, Senhor, os de espírito oprimido, levanta os de espírito abatido e fortalece o cansado, Jesus. Eu creio que o Senhor está fazendo uma nova obra hoje, Pai. Algo novo, algo único, algo que as pessoas ainda não conhecem. É aquilo que o Senhor tem reservado para nós, ó Deus. Pai, levanta essa pessoa agora do pó. A Tua palavra diz que o Senhor fortalece o cansado e dá vigor àqueles que já não têm força alguma. Oh, meu Deus, cura, Senhor, as feridas da alma. Cura, Senhor, as feridas físicas também, as doenças. Eu ordeno agora que toda enfermidade seja retirada desse corpo agora, em nome de Jesus. Toda dor saia desse corpo, em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo câncer, tumor, toda célula cancerígena, toda dor de cabeça, eu expulso no poderoso nome de Jesus. Eu ordeno que todo mal saia da vida dessa pessoa. Se houver uma opressão espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. O Senhor é muito mais poderoso do que nós. Tu és digno, Senhor, da nossa adoração, do nosso louvor.
O Senhor está tocando agora estas vidas. E é no nome poderoso de Jesus que eu oro e já te agradeço, Pai. Oh, que obra linda o Senhor fez aqui hoje. Que obra tremenda. E eu creio, meu Pai, que essa obra não vai parar. O inimigo já tentou fazer essas orações acabarem, mas ele é um derrotado e o Senhor tem nos fortalecido a cada dia. Oh, meu Deus, usa os teus filhos, Senhor, para levar adiante esta mensagem, estas orações, e que o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém?
E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.